Olá, queridos. Hoje no Bíblia Todo Dia, Isaías, capítulos 37 a 39. Desde o capítulo 36 está falando aqui desse rei piedoso, homem de Deus, chamado Ezequias. Isso é muito interessante porque no livro de Isaías, sobre esse rei é que vai ter uma porção significativa. E por que será? Porque ele de alguma forma viveu com um coração devoto e integral a Deus, buscando as orientações de Deus e cumprindo as suas ordenanças e mandamentos. Então no capítulo número 36 vai falar então sobre a afronta do poderoso da época, o rei da Síria, que já havia de alguma forma assolado e conquistado o reino do norte de Israel, e agora ele quer subjugar o reino do sul, o reino de Judá. Então ele está afrontando o rei Ezequias, dizendo que nada impediria dele conquistar o reino do sul e adentrar Jerusalém e saqueá-la e levar o pessoal cativo, como fez com o reino do norte. Tanto que ele diz no verso número 20 do capítulo 36, só para a gente fazer essa introdução, lembrando do vídeo passado, o próprio rei da Síria disse: como o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? O próprio inimigo sabia que Ezequias buscava a Deus e tinha sua fé no Deus criador dos céus e da terra, o Deus de Israel. E olha que coisa mais interessante, imagine a fé desse rei, Imagine a fé de Ezequias ao ponto do inimigo saber em quem ele cria, em quem ele acreditava. Mas essa era a afronta, por quê? Porque realmente ele está conquistando aqui tudo. Como diz o próprio capítulo ali, número 37, nos versos 12 e 13, eles conquistaram o povo de Gozã, Harã, Rezef, Éden, Telassar, Arpade, Ramate, Rena, Sefavaim, Iva. São, diversas populações, povos que eles acabaram então conquistando e inclusive o próprio reino de Israel eles conquistaram. E agora chegou então a vez do rei de Jerusalém, Ezequias. O que Ezequias faz, percebendo que essa luta não tem a menor possibilidade de ser vencida, de ser ganha humanamente? Ezequias é tão maravilhoso que de alguma forma ele não procura fazer alianças políticas internacionais e ele vai de alguma forma buscar a Deus. Diz a palavra de Deus ali no verso número 1, então, do capítulo número 37, que ele se veste de humilhação, de pano de saco, ele se humilha, ele se quebranta e vai para o templo do Senhor clamar a Deus, mas também pede aos seus mensageiros para irem até o profeta Isaías, o autor do livro de Isaías, pedindo a ele intercessão, como diz ali no verso número 4, para que então Isaías, que o teu Deus o repreenda por causa das palavras que ouviu, e tu ora pelo remanescente que sobreviveu. Então o rei pede ao profeta que ele clame, ele ore pelo remanescente de Israel que sobreviveria, sobre o remanescente dos hebreus, judeus do reino do sul que sobreviveria. Olha que coisa interessante, essa salvação, se assim que eu posso dizer, que também o livro de Isaías tem muito disso, ele fala sobre coisas locais do tempo naquele momento, mas também de coisas futuras. Deus não promete salvar todos os judeus, mas sempre um remanescente. Olha que coisa interessante. E de alguma forma Isaías ele faz isso, ele intercede então pelo rei Ezequias e tem de Deus uma palavra, como diz ali no verso número 6. Assim diz o Senhor: não tenha medo, não temas, diz o texto, por causa das palavras que ouviste, pelas quais os servos do rei da Assíria blasfemaram contra mim. Olha o que Deus disse para o profeta: fala para o rei, para todo mundo não ter medo, porque o rei da Síria, ele blasfemou contra mim. Olha que coisa mais interessante. E o verso número 29, também sequência dessa linha de raciocínio que eu quero explicar, vai dizer uma coisa interessante. Por causa do teu furor contra mim e porque a tua arrogância chegou aos meus ouvidos, porei um anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca e te farei voltar pelo caminho de onde vieste. Então Deus, de alguma forma, ele iria intervir, não apenas pelas suas promessas que ele havia prometido aos patriarcas, aos ancestrais, a Davi, mas ele ia de alguma forma subjugar e iria defender Jerusalém, iria subjugar o rei da Síria. Por quê? Olha que coisa interessante. Porque o rei da Síria, ele foi arrogante demais, porque o rei da Síria blasfemou contra Deus. Olha que coisa mais preciosa a gente entender isso na Bíblia. Há duas formas de haver ações assim enérgicas da parte de Deus para com um ser humano.
Primeiro, para com o seu povo, quando esse povo de Deus endurece seu coração e se rebela contra Deus e vira as costas para ele. E segundo, contra o ímpio, quando o ímpio blasfema e luta contra Deus. Olha que coisa mais interessante. E, de alguma forma, o rei da Síria, ele exerce isso. Ele começa a tirar sarro do povo de Deus e do próprio Deus. Ele, inclusive, compara o Deus, criador dos céus e da terra, o Deus de Jerusalém, né, o Senhor, Yahvé, Jeová, ele compara aos outros deuses dos povos que ele conquistou. Ele coloca tudo isso na mesma balança e diz: quem é o Senhor de vocês? Não vai adiantar de nada, porque todos os povos também tinham deuses e eu destruí a todos. Dessa forma, faz com que Deus se levante e o próprio Deus, como diz o texto aqui, como um anzol no nariz do rei da Síria o puxaria. E sabe o que acontece? A Bíblia diz ali no capítulo número 37 que numa noite 185 mil soldados das forças armadas da Assíria foram destruídas numa só noite por um anjo do Senhor que então foi no meio do acampamento deles. Olha que coisa interessante do verso 36. Então o anjo do Senhor saiu e feriu 185 mil no acampamento dos assírios. E quando os se levantaram de manhã cedo, todos eles estavam mortos. Então houve um remanescente também das forças armadas da Síria que não morreram e naquele dia acordaram pela manhã e viram aquele mundaréu de corpos, de cadáveres expostos, né, à luz do dia e mortos. E o que eles fizeram? Eles fugiram. O próprio rei da Síria fugiu. E ele foi para Nínive. E ele entrou de alguma forma no templo do Deus ele que ele adorava e os seus 2 filhos o mataram à espada, como diz ali o verso número 38. Então olha como foi o fim desse rei que de alguma forma blasfemou, de alguma forma colocou Deus na mesma balança de deuses feitos por mãos de homens, né? de gesso, de estátuas. Então ele foi morto pelos próprios filhos. Perdeu completamente a batalha, Deus não permitiu que ele então adentrasse em Jerusalém, a derrota foi massacrante e ele foi então assassinado pelos seus 2 filhos. Olha como acontecem as coisas. E inclusive o capítulo número 38, a Bíblia diz que Ezequias adoece. Naqueles dias Ezequias adoeceu e ficou à beira da morte. Então, certeza era uma doença que o levaria à morte. E aí então Deus manda Isaías e diz para ele assim: olha, coloque em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás, diz o verso número 1 do capítulo número 38. Então Deus mandou para o profeta Isaías, e Isaías foi até o palácio e disse: rei, você vai morrer, essa doença é para a morte, então coloque a tua casa em ordem. E aí de alguma forma o que o rei vai fazer? O rei vai orar, o rei vai buscar a Deus. E ele pede graça, ele pede misericórdia de Deus, ele pede para continuar servindo. Ele mesmo diz: olha, Senhor, eu tenho andado nos teus caminhos e tenho sido fiel a você, me deixe continuar sendo. E aí, antes do profeta sair do palácio, Deus disse para o profeta: volta, e disse para ele que ele vai viver mais 15 anos. Olha que coisa mais interessante. Imagine quanto homem de Deus tem que sair de Isaías para, antes de sair do palácio, ir com outra mensagem da parte de Deus e não duvidar daquela que ele tinha dito há 10 minutos antes. Você vai morrer. 10 minutos depois você não vai mais morrer, vai viver mais 15 anos porque Deus ouviu tua oração. Mas foi exatamente isso que aconteceu. E o verso número 6 diz: livrarei a ti e a esta cidade das mãos do rei da Síria, defenderei a cidade. Olha o que Deus diz: defenderei a cidade. Não permitirei que o rei da Síria entre em Jerusalém. Portanto, por causa desse verso número 6, provavelmente o capítulo número 38, né, esse tempo da enfermidade do rei Ezequias, tenha acontecido antes do capítulo número 37, quando ele clama a Deus pela afronta, né, pela batalha que vai ter com o rei da Síria, e Deus de alguma forma elimina os 185 mil soldados. Então, capítulo número 37 e 38 talvez não esteja na ordem cronológica dos fatos, dos acontecimentos. Talvez o capítulo 38 tenha acontecido antes do capítulo número 37, porque aqui no verso número 6 diz que Deus defenderia do rei da Síria e defenderia a cidade de Jerusalém. E isso aconteceu no final do capítulo número 37. O que eu aprendo com esses primeiros 2 capítulos? Eu aprendo aqui que de alguma forma 2 coisas edificam a nossa fé.
palavra e oração. No capítulo número 38, o profeta veio com a palavra de Deus. E qual foi a consequência de receber a palavra de Deus? O rei foi orar. Então essas duas coisas, palavra e oração, é o que edifica a nossa vida, é o que nos fortalece na vida cristã, e isso precisa fazer parte do teu dia a dia. Eu não sei quantas horas você trabalha, eu não sei se o teu dia é corrido, se você tem vários filhos, é casado novo, tem tantas coisas novas que você esteja aprendendo a fazer, desafios, obstáculos. Saiba de uma coisa: se você quer construir a sua fé, se você quer edificar a sua fé em Cristo Jesus, saiba que a palavra e a oração é uma coisa que você vai ter que priorizar e dar valor. Uma outra coisa importante: talvez você esteja cercado por problemas e por dificuldades e por obstáculos. Saiba de uma coisa preciosa: não temas. Não faça alianças políticas, não faça as alianças internacionais como o rei Ezequias. Não dê um jeitinho, não dê jeitinho. Corra para Deus, clame a Ele. Sabe, coloque, não é nem uma questão de colocar panos de saco, não é nenhuma, mas sim humilhar e quebrantar seu coração. Clame a Deus, envolva homens de Deus que ajudem você na intercessão, mas não terceirize a eles essa oração e quebrantamento. Você também precisa se quebrantar e humilhar e buscar a Deus, e espere em Deus, porque Ele é a sua confiança. Porque Ele é a sua confiança. O rei Ezequias até mesmo apresentou para Deus na sua oração a carta que o rei da Síria havia mandado, afrontando tanto Jerusalém quanto o próprio Deus. Olha como que é a nossa oração, como ela é comum, como ela é pura, como ela é genuína, honesta, como ela é sincera. Como ela não é cheia de religiosidade, mas como ela é natural e normal, a nossa relação com o nosso Deus através da oração. E no final do capítulo 38 vai falar então um cântico, né, que Ezequias canta por tudo aquilo que está acontecendo. De alguma forma Deus destrói seus inimigos e também faz com que a morte retroceda, e de uma enfermidade que levaria à morte ele é curado e tem mais um tempo ainda para viver. Olha que coisa mais preciosa. E ele canta, diz o verso número 20 do capítulo número 38, inclusive o mesmo texto de Salmo 150, verso número 4. O Senhor salvou-me, nós o louvaremos com instrumentos de cordas na casa do Senhor todos os dias de nossa vida. Será que o rei Ezequias é o autor de Salmos 150? Não sei, mas é o mesmo versículo. Olha que coisa interessante. Uma outra reflexão que eu quero chamar aqui a atenção: quando Isaías chegou ao profeta e disse para ele que ele morreria, então ele disse: coloque em ordem a sua casa. Olha como Deus valoriza a família, Ele está atento à nossa casa, à nossa vida, à nossa relação conjugal, ao nosso matrimônio, ao nosso relacionamento com os nossos filhos, se está em ordem ou está em desordem. Perceba essas coisas. Deus sabe quando as coisas estão em ordem e Deus sabe quando as coisas estão em desordem. Deus sabe se está andando no caminho correto ou não. Deus sabe o que tem que ser feito e o que não tem que ser feito. Deus sabe essas coisas. E eu quero aproveitar e quero te dizer esse texto: coloque a tua casa em ordem. Se isso é necessário, e eu não estou falando apenas de perdão, de vida espiritual, do Evangelho de Jesus Cristo, de ensinar os teus filhos sobre a palavra de Deus, tudo. Coloque o teu nome em ordem, coloque a tua conta corrente em ordem, coloca a tua conta conjunta em ordem, coloca as tuas conversas em ordem, coloca as tuas lembranças em ordem, coloca o teu casamento em ordem, coloque a tua saúde em ordem, coloque a tua casa em ordem. Talvez você seja uma pessoa que cuidou tanto de uma área da vida, mas esqueceu tanto de outra. Coloque a tua casa em ordem, porque bem na verdade a gente não sabe quando vai morrer. Uma outra coisa interessante, vai falar então do capítulo número 39 e termino aqui dizendo, vai falar então sobre uma visita de enviados da Babilônia por Merodach e Baladã. São enviados então para visitar então o reino do sul de Judá, o rei Ezequias. Eles ficam sabendo da cura milagrosa que o rei tem, e então eles vão visitar o rei e eles trazem presentes. Por causa disso, olha que coisa mais interessante. Ezequias então tem uma vitória sobre o rei da Síria, que era o campeão de batalhas da época. Também tem uma vitória sobre a morte e sobre a enfermidade naquele momento específico. E então o que ele faz? Ele recebe os mensageiros, né, os representantes da Babilônia, e abre as portas então para esses mensageiros. Ele se alegra com os presentes e mostra tudo
para então os enviados do rei da Babilônia. Diz o verso número 2, Ezequias se alegrou com eles e lhes mostrou o lugar do seu trono, do seu tesouro, melhor dizendo. A prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos e todo o seu arsenal, e tudo quanto se achava nos seus cofres, Ezequias não deixou de mostrar coisa alguma de sua casa ou de seu reino. Por que Ezequias não foi prudente e ele acabou mostrando tudo para esses homens de um país distante que ainda não era uma nação forte, porque os babilônicos que subjugariam os assírios ainda não eram esse país forte, esse povo forte. Mas por que Ezequias mostrou tudo? Talvez porque tinha vencido o rei da Síria, né, pela mão de Deus e a doença, talvez ele ficou orgulhoso. E ele mostrou tudo. Ele abriu os cofres, ele mostrou sua riqueza, ele mostrou o quanto ele é grande, ele mostrou quanto tesouro ele tem, quanto ouro e quanto prata. Ele mostrou tudo. E a Bíblia diz que ele não deixou de mostrar coisa alguma do seu reino. O que é isso? Orgulho. É se achar que era o cara. Que coisa interessante, diante dos inimigos da Síria, de um inimigo, né, que você não consegue vencê-lo, ele ora, ele se humilha. Diante da doença e da enfermidade para a morte, ele se quebranta, ele também clama a Deus. Mas diante dos presentes dos babilônicos, ele se entrega, ele cai. Preste atenção. O diabo, de alguma forma, ele pode se manifestar de diversas formas. Ele pode vir como um inimigo muito forte, ele pode vir como uma doença, mas ele também pode vir com presentes. E muitos filhos de Deus estão caindo em presentes que recebem, em conforto nessa vida, no novo emprego que possuem, que têm, na conta corrente gorda. Cuidado com isso. Não permita que o teu coração fique duro e você se orgulhe e ache que de alguma forma pode ficar descansado e não precisa mais ficar vigilante. Isso é um erro terrível. E você sabe que os babilônicos, o que mais chamou a atenção deles não era o milagre, o testemunho da cura milagrosa do rei Ezequias, mas eram os tesouros, tanto que depois a Babilônia conquista Jerusalém de olho em toda essa riqueza. Talvez Ezequias o que tivesse mais que mostrar então para os mensageiros da Babilônia não era sua riqueza, mas o seu testemunho, o seu Deus ao qual ele cria e que tinha feito ele vencer em todas as áreas. Mas não, ele preferiu mostrar ouro, prata, dinheiro, aquilo que ele tinha, aquilo que ele possuía. O profeta então Isaías foi até ele, corrigiu ele e da parte de Deus disse, verso número 7, alguns dos teus filhos que procederem de ti e que tu gerarás, serão levados cativos para serem eunucos no palácio do rei da Babilônia. Porque você mostrou todos os teus tesouros, você estigou os teus inimigos, e eles vão vir aqui por causa de tudo que você mostrou. E os teus filhos serão subjugados e levados como prisioneiros, e serão eunucos na Babilônia. Olha que terrível isso. Sabe qual que foi a resposta de Ezequias? Eu termino aqui. A resposta dele foi, então Ezequias disse a Isaías, verso número 8 do capítulo número 39, a mensagem que falasse da parte do Senhor é boa. Ele achou bom ainda a correção do profeta e Deus mostrando o que aconteceria no futuro. Por que ele achou bom? Porque acrescentou, é mensagem de paz e estabilidade para os meus dias. Ezequias não estava nem aí com seus descendentes, filhos e netos e bisnetos. Tanto que isso não acontecesse nos seus dias, na sua vida. Como você é? Aquilo que você tem vivido, aquilo que você tem empregado, aquilo que você tem planejado, aquilo que você tem gastado as tuas forças, energia, dinheiro, vitalidade, saúde. Você tem pensado nos teus descendentes? Nas próximas gerações? Você tem pensado nos teus filhos, nos teus netos e bisnetos? Ou tudo que você faz tem pensado em si mesmo? Cuidado com isso. Ainda que a gente seja piedoso como Ezequias, ainda que a gente clame e ore e tenha de Deus muitos livramentos, que a gente não termine assim, mas que tenha um coração que perceba as próximas gerações e se preocupe com elas e o que a gente vai deixar para elas. Esses 3 capítulos é uma história então de fé, de oração e de perigos que o orgulho pode trazer. Que a gente possa ter aprendido com tudo isso. Deus te abençoe.